Olá, eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste 12º episódio, Cadê a água que estava aqui? Nós vamos refletir sobre um problema que se agrava a olhos vistos. As águas do Brasil estão secando. A água não é um bem inesgotável e infinito, ao contrário. A água é um dos recursos naturais que mais dá sinais de fadiga e, segundo a ciência, pode não resistir ao abuso humano sobre o meio ambiente. Um estudo criterioso do MAP Biomas Águas, feito a partir da análise de dados de satélites, mostra que o Brasil perdeu 15,7% de sua superfície de água nas últimas 3 décadas. Caímos de 19,1 milhões de hectares cobertos por água em 1991 para 16,6 milhões de hectares em 2020. Eu sou Duda Meirelles e me somo a Lucélia Santos nesta reflexão sobre as águas brasileiras, que estão secando. Segundo o MAP Biomas, o Brasil possui 12% das reservas de água doce do planeta e 53% dos recursos hídricos da América do Sul. São 83 rios fronteiriços e transfronteiriços, 12 bacias hidrográficas e vários aquíferos. As bacias hidrográficas transfronteiriças ocupam 60% do território brasileiro. Com quase 11 milhões de hectares de superfície de água, a Amazônia é o bioma brasileiro com a maior área coberta por água doce. Depois da Amazônia, vem a Mata Atlântica, com mais de 2,1 milhões de hectares, seguido pelos Pampas, 1,8 milhão de hectares. O Cerrado tem cerca de 1,4 milhões de hectares e, por fim, vem o Pantanal, com pouco mais de 1 milhão de hectares cobertos por águas de superfície. Assim como no restante do planeta, boa parte da água doce brasileira fica guardada debaixo da terra, nos aquíferos subterrâneos. São os aquíferos que alimentam as nascentes e os rios, mesmo quando as secas reduzem o volume das águas de superfície. O Brasil tem uma enorme concentração de aquíferos. Os principais deles são Guarani, Alter do Chão, os maiores do mundo, Cabeças, Urucaia Areado e Furnas. Muitos deles estão sendo exauridos e poluídos. O aquífero Guarani, por exemplo, localizado na região centro-leste da América do Sul, 70% no Brasil e 30% no Paraguai e Argentina, um dos maiores aquíferos do planeta, já não possui águas limpas. Sua enorme caixa d'água subterrânea, que abrange o subsolo dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está sendo cada vez mais afetada pelos dejetos de animais, agrotóxicos e resíduos químicos. O Brasil inteiro sofre com a escassez de águas. Os 3,1 milhões de hectares de superfície de água perdido nos últimos 30 anos equivalem a 1,5 vezes a superfície de água de toda a região Nordeste em 2020. Dados da série histórica, observada pelo MAP Biomas, registram que o estado que mais perdeu superfície de água foi o Mato Grosso do Sul, com uma redução de 57%, sobretudo no Pantanal. Em 1985, o estado tinha 1,3 milhão de hectares cobertos por água. Em 2020, a cobertura era de menos de 600 mil. Em seguida, vem o Mato Grosso, com uma perda de quase 530 mil hectares. E Minas Gerais, que hoje conta com uma redução de 118 mil hectares. Mas essa é uma realidade que impacta todas as bacias hidrográficas em todos os biomas brasileiros. As regiões Sul e Nordeste enfrentam um déficit hídrico. A expansão da geração de energia elétrica impacta a região Norte. Na região Centro-Oeste, a expansão agrícola é a maior responsável pelo mau uso e pela escassez das águas. E o Sudeste, principalmente com os impactos de uma aguda poluição hídrica.
coordenador do MAP Biomas Águas, Carlos Souza Júnior, atribui o desequilíbrio hídrico brasileiro principalmente à dinâmica do uso da terra baseado na conversão de floresta em área de agricultura e pecuária a partir do desmatamento e das queimadas. Com a abertura de grandes áreas de floresta, incluindo o desmatamento das matas ciliares, os rios vão sendo assoreados, suas calhas vão sendo reduzidas e eles vão perdendo sua capacidade de reservar as águas que correm em seus leitos. Segundo o MAP Biomas, o agronegócio é responsável por 72% do desperdício da água doce do Brasil. A baixa eficiência tecnológica nas fazendas, especialmente na monocultura, perde muita água na evaporação. Por causa disso, a produção de alimentos em larga escala exige uma maior captação de recursos em rios e lagos. O uso de agrotóxicos pela agricultura ajuda a reduzir os nossos recursos hídricos. Ao contaminar o solo e os mananciais, esses venenos reduzem a disponibilidade de água não somente no meio rural, mas também para o abastecimento das cidades. O maior comprometimento está no Pantanal, onde a bacia do Alto Paraguai vem sendo cada vez mais afetada pela agropecuária. A construção de represas em fazendas para irrigação. Bebedouro ao longo de rios diminui o fluxo hídrico e, em maior escala, as grandes represas para produção de energia com extensas superfícies de água sujeitas a processos de evapotranspiração, que leva à perda de água para a atmosfera. A qualidade das águas brasileiras também vem sendo deteriorada pelo rejeito químico das fábricas e pela insustentável quantidade de dejetos do esgoto e dos lixões produzidos nos aglomerados urbanos. Isso sem contar no efeito do aquecimento global, provocado pelas mudanças climáticas, que resultam no desabastecimento dos aquíferos brasileiros. Verdadeiras caixas d'água subterrâneas, responsáveis por grande parte da água potável disponível para o consumo humano no Brasil. A grande pergunta é: o que fazer? Para o MAP Biomas, é possível reverter esse processo em políticas públicas de gestão dos recursos hídricos, começando pelo desenvolvimento e pela implementação de um plano multissetorial, pelo combate ao desmatamento e às queimadas e pela correção da estrutura precária de saneamento em todas as regiões do Brasil. Conforme dados da Agência Nacional das Águas, ANA, mais de 35 milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso à água tratada e o nosso sistema de água potável gera, em média, 37% de perdas e os dejetos dos esgotos urbanos comprometem 110 mil quilômetros de rios brasileiros. Entretanto, dada a conjuntura política de um país sob a gestão de um governo inimigo do meio ambiente, é difícil pensar em uma solução de curto prazo para proteger as nossas águas e garantir a sustentabilidade do sistema hidrológico brasileiro. O Brasil enfrenta sua pior crise hídrica em um século. Isso acontece devido à redução das chuvas nos últimos tempos. As precipitações na estação chuvosa de 2020 e 2021 foram as piores desde 1930, quando começou a contagem da série histórica. Como 63% da energia utilizada no Brasil vem das hidrelétricas, se São Pedro não nos der uma mãozinha urgente, mandando muita chuva, estamos em maus lençóis. O Operador Nacional do Sistema Elétrico já anunciou que vai precisar ampliar o uso das termoelétricas, movidas a combustível fóssil,
que em geral representam cerca de 13% da nossa matriz energética. O resultado é o aumento do custo da nossa conta de energia. Em julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica aumentou em 52% a tarifa da bandeira 2 para o consumo de energia no país. Essa taxa é inserida na nossa conta de luz toda vez que cresce o custo da geração de energia no Brasil. Em julho, o valor de 100 kWh passou de R$ 6,24 para R$ 9,49. Em 31 de agosto, o governo decretou um novo aumento. O custo passou de R$ 9,49 para R$ 14,20 para cada quilowatts consumidos. A quantidade de água na Terra permaneceu praticamente a mesma por 2 bilhões de anos. É aterrador saber que o risco iminente de escassez de água doce no planeta, agravado nas últimas décadas, vem sendo construído pelo descaso ambiental da nossa própria sociedade humana ao longo de poucos séculos. Uma tragédia que resulta, em grande medida, da nossa mentalidade civilizatória, em especial a partir da evolução industrial na segunda metade do século XVIII e do avanço do capitalismo, que promove hábitos e padrões de consumo predatórios para o meio ambiente. É o calor do fogo ateado por humanos em florestas tombadas pelo desmatamento para a expansão da fronteira agrícola que aumenta a temperatura da Terra. É o aquecimento da Terra que torna o clima mais seco e altera o ciclo das chuvas. E é a falta de chuvas que reduz a água dos aquíferos, que deixam de irrigar rios e nascentes que já não podem mais suprir a demanda de água para o crescente consumo humano. Não bastasse o clima, outro motivo para a morte de nossos rios e lagos é a poluição. Nossos lençóis freáticos e nossas águas de superfície estão sendo cada vez mais contaminados por agrotóxicos, rejeitos químicos e insustentáveis bilhões de toneladas de esgoto e lixo urbano. As águas não mentem e não nos deixam mentir. O que fazemos à terra, fazemos às águas da terra. Sem cuidar dos solos, sem preservar as nascentes, sem respeitar as áreas de matas protegidas, sem honrar a simbiose água e floresta, não há como pensar em um futuro com água farta e de qualidade. E sem água boa, não há como pensar em um futuro sustentável para a própria humanidade. Encerro esse podcast com uma reflexão do grande escritor Mia Couto. As águas são fontes de vida e saúde, e por tudo isso são patrimônio do planeta Terra e de todos os seres. É um direito de todos e não pode ser poluída, degradada ou mercantilizada. As águas e os rios são os patrimônios maiores de um povo. Uma civilização que mata suas próprias águas está matando a si mesma. Seguir Esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construído em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio, Cadê a Água que Estava Aqui?, resulta do esforço coletivo de Agamenon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Wais e eu, Duda Meirelles. O roteiro foi construído com base em textos e informações coletadas nos seguintes veículos: MAP Biomas, MAP Biomas Águas, Pensamento Verde, Revista Ecológico e Revista Galileu. Os dados estatísticos contemplam os registros de satélites pelo MAP Biomas Águas até 31 de agosto de 2021. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte, e Simpro-DF, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Colabore com a Chapuri. Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info ou faça uma doação via Pix, contato@chapuri.info.
Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, @Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.